Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live sobre educação consciente. Hoje aqui, começando às 21 horas, aguardando o nosso público chegar, aguardando a conexão. Vamos lá. Pati Correia, boa noite. Josiane, boa noite. Dani, boa noite. Marilza, boa noite. Vamos aguardando as pessoas chegarem. Boa noite, Joanimara. Vamos lá. Hoje o assunto é um tema talvez um pouco polêmico, talvez um pouco diferente do que a gente esteja acostumado a ouvir, mas é um assunto que vale a pena a gente modificar as nossas estruturas emocionais aí para aprender um pouco mais. Daniele Arcanjo, boa noite. Josi, falei, né? Com a Josi. Flávia Louro, boa noite. Deise da Paz, boa noite. Marcelo, boa noite. Marcelo, boa noite. Já dei boa noite. Eu não tinha visto a sua entrada. João Pedro, meu filho, entrou. Tá aqui do meu lado. Hoje o assunto é bem interessante. Oi, Lídia, boa noite. Seja bem-vinda. Aguardando aí os nossos primeiros 5 minutos para as pessoas entrarem. Apertem os coraçõezinhos para que as outras pessoas sejam informadas de que nós estamos ao vivo. Oi, Simone, boa noite. Mais um dia que você conseguiu entrar, legal. Vamos aguardando aí os nossos 5 minutos para a gente falar sobre educação consciente. Uma educação consciente adaptada à filosofia japonesa, porque vocês vão ver no decorrer aqui do nosso conteúdo que no Brasil não dá pra gente seguir ferro e fogo, né? Nós temos aí outras condições emocionais que eu vou falar aqui, tá? Então, temos aí 4 minutos para as pessoas entrarem. Para quem não curtiu o meu canal, não se inscreveu no meu canal do YouTube, as lives estão lá, tá? Eu quero já pedir desculpas porque tem uma live de bullying que ela tá sem volume, a gente ainda não conseguiu identificar o motivo pelo qual, mas se a gente não conseguir, a gente vai regravar, tá? Então, apertem os coraçõezinhos para as pessoas entrarem. Quem não curtiu meu canal do YouTube... Ih, gente, curtiu não, se inscreveu. Terapeuta Tatiane Lima. As lives estão na playlist Tatiflix, Maratona Terapêutica. E é muito importante que vocês se inscrevam no YouTube para ter acesso às lives. Até porque, segundo o João, acho que o Instagram não permite mais que a live fique ao vivo, é isso, João? Não fica mais lá, não? Não fica mais disponível, né? João tá dizendo que não fica mais disponível lá 24 horas do jeito que ficava. Então, não viu essa, precisa ir para o nosso canal do YouTube, tá bom? Elisângela, boa noite. Ivana, 260908, deve ser Michele. Michele, acertei? Boa noite. Vamos aguardando aí os nossos 3 minutos. Apertem os coraçõezinhos enquanto isso. Aí, se vocês estiverem assistindo a gravada, vocês já passem os 5 minutos que a gente aguarda a entrada das pessoas. Roberta, boa noite. Mari, boa noite. Roberta Freire. Ah, Roberta! Que bom tê-la aqui. Aguardando aí a chegada dos nossos clientes e amigos e seguidores. Faltam 2 minutos. Michele, boa noite, seja bem-vinda. Teremos 45 minutos de conteúdo e 10 minutos para perguntas, ok? O tema hoje é educação consciente. Eu vou fazer também vou traçar um paralelo com relações, tá? Porque educação de um filho nada mais é do que uma relação. E não só a relação com os nossos filhos, mas relação com pessoas que a gente pode adaptar essas técnicas também para se relacionar com as pessoas, com os nossos cônjuges, com os nossos companheiros, tá? Maíra, boa noite. Alessandra, boa noite. Estamos aí a 1 minuto de iniciarmos o nosso processo, a nossa live sobre educação consciente, tá? 1 minutinho, apertem os corações. Já temos 14 pessoas ao vivo, junto Maria não, Rosa Mari Bruno.
Eu já sei que esse Instagram é da Rosa. Oi, Mariana, boa noite, seja bem-vinda. Um minuto aí pra gente começar o tema que é um pouco polêmico, né? Que é um pouco diferente do que a gente conhece. Todas as lives agora estarão lá no YouTube, porque o Instagram não dá mais possibilidade de ficar 24 horas lá nos stories, ok? Chegamos a 21 horas e 5 minutos. Boa noite, Aquino. Vamos iniciar o nosso conteúdo. Primeira coisa que a gente vai falar sobre educação consciente é: somos herança da mesma história, né? Mas não necessariamente eu preciso fazer igual. Então, quando se tem filhos, a gente pode fazer da forma que a gente achar melhor. Existem pessoas que dizem: eu fui criado assim, então meu filho vai ser criado assim. Só que o tempo em que a gente foi criado é um outro tempo. Nosso filho vem com um chip novo. Nossos filhos, eles vêm se baseando na tecnologia e no momento atual que a gente se encontra. Então não adianta eu querer dar uma educação que eu recebi lá atrás, porque ela vai estar ultrapassada. Então, quando a gente diz cada um dá a educação para o seu filho da forma que se constrói, a gente é herança, a gente não é repetição, né? A gente vai pegar as coisas boas, de valores e princípios e vamos aplicar na criação dos nossos filhos, mas direcionamento somos nós quem damos, ok? Nós pais quem damos. Vô e vó não são os pais dos nossos filhos. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mais lá na frente, para não gerar polêmica inicial, ok? Então vamos lá, gente. O primeiro ponto que a gente precisa entender é: os nossos filhos funcionam de uma forma exclusiva deles. Não necessariamente um filho meu precisa ter o meu perfil comportamental, nem o perfil comportamental do pai. Somos parecidos, mas não somos iguais. Então, a criança, quando ela não funciona igual aos pais, ela começa a criar um conflito na relação, uma vez que os pais não entendem que cada um pode funcionar da forma que bem desejar. Ah, mas é uma criança de 1 mês, de 2 meses. Sim, ele já funciona dessa forma. Então, a gente vai dividir o funcionamento dessas crianças, dessas pessoas, em 2, tá? Crianças que gostam de palco e crianças que gostam de caverna. E tem criança que gosta dos dois, depende da fase que ela tá. Ok? Então gravem isso aí. Crianças que gostam de palco, que gostam de aparecer, e crianças que gostam de caverna. O meu filho é uma criança que gosta de caverna, prefere se esconder, prefere entender as suas emoções sozinho, né? Então vamos lá. Palco é para quem gosta de aparecer, se mostrar, é mais extrovertido. Vamos falar de palco. Não vou falar de tímido, não é timidez, tá? É introversão para quem é caverna, e para quem é palco é a pessoa extrovertida, beleza? A gente vai começar com essa divisão aí. Então eu tenho palco e eu tenho a caverna, tá? Beleza. E aí, primeiro eu tenho que saber como meu filho funciona. Se ele funciona como palco, se ele quer mostrar-se ou se ele quer se reservar através da caverna, ok? E aí já começa um grande problema, porque os pais que são... A mãe que é palco, ela quer que o filho dela seja palco, porque ela acha interessante se relacionar com as pessoas, né, ser extrovertida, e aí ela começa a forçar um comportamento naquela criança que vai gerar uma dor, porque no fundo ele se sente melhor sendo caverna e tá tudo bem. O que falta é a gente ter esse tipo de entendimento, tá, gente? Então o primeiro passo é entender como o nosso filho funciona. O segundo passo é entender, ainda não é a cultura do Japão não, tá? É o que a gente precisa fazer antes. Primeiro passo, entender se é palco ou se é caverna. O segundo passo é o quê?
eu ter consciência de que meu filho pode funcionar do jeito que ele quiser, tanto palco ou quanto caverna, tá? O terceiro passo, eu preciso cuidar do meu filho como um ser humano novo. Eu não posso trazer as minhas dores, eu sei que é difícil, eu não posso trazer as minhas dores para a criação do meu filho. Nossa, mas isso é a pior coisa que existe. A coisa mais difícil a gente vai falar isso no decorrer da nossa live, tá? Então, assim, eu falei que a gente ia construir um caminho de autonomia, responsabilidade, né? E é assim que se funciona. Então, por que a cultura adaptada do Japão? Porque eu falei no início, né? Que no Brasil não dá pra gente seguir tanto a risca assim, tá? Então, sabendo o comportamento que o nosso filho tem, a forma como ele funciona, se ele é palco ou se ele é caverna, sabendo que o momento em que estamos vivendo não é igual ao momento em que nós fomos criados, aí a gente já começa a se abrir para o novo. A gente já começa a entender que eu preciso seguir um fluxo atual. Eu preciso trazer o meu filho para uma realidade, tá? Esse é o ponto. Algo muito importante também é escolher uma escola que fale a mesma língua que você. Escolher uma escola que seja lúdica para ele, tá? E eu não tô falando de escola pública nem de escola particular, tá? Tem métodos de ensino e você precisa visitar a escola para saber qual é o método que a escola segue. Ah, Tati, mas a escola pública segue um método único. Ok, mas tem cada escola que segue um formato. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava avaliando, né? Quando eu estava avaliando a escola que meu filho ia estudar, eu fui numa escola e fui ver como era a área pedagógica do maternal. Meu filho estava na creche desse tempo. E aí tava passando um filme da Xuxa. Eu amo a Xuxa, sou apaixonada por ela. Eu tenho todos os DVDs da... Ih, falei, eu tenho os DVDs da Xuxa. Ah, gente, eu amo. Mas tava passando um DVD da Xuxa lá. E aí eu perguntei pra tia, qual é o objetivo de passar esse DVD pra Xuxa? Ah, só para as crianças se divertirem. Esse não é o método mais correto, porque todo filme passa uma mensagem. Então, por menor que a criança seja, o trabalho da professora, né, o trabalho de quem está ali dirigindo aquele momento, vocês entenderam o que o duende fez? Olha como ele se deu mal porque ele fez errado, né? Então, assim, vocês... E existem escolas públicas que trabalham com essa metodologia do lúdico e existem escolas que não. A escola que eu fui era uma escola particular, para vocês terem uma noção, que eu não estou falando de comparação entre escola pública ou escola particular. Então, o que a gente tem que achar é uma escola que fale a mesma língua que a gente. Dessa língua que eu estou falando para vocês, né? De criar autonomia, responsabilidade e criar o nosso filho para ser inserido no mundo, tá? Qual é o grande mal dos pais brasileiros? Eles criam um filho para si e não para o mundo. Por quê? Existe uma carga energética de superproteção. Vou explicar por quê. As gerações anteriores, uma antes da minha, talvez, ou duas, era baseada no autoritarismo, né? As pessoas não podiam falar, os filhos não podiam falar absolutamente nada, tinha que comer aquilo que estava na mesa, beber aquilo que estava ali e pronto. Base de autoritarismo, repressões e agressões físicas, ok? Esse modelo não deu certo, tá? Sinto muito para as pessoas que falam, meu pai me bateu ou bateu meu filho até a morte. Esse modelo não deu certo. Hoje a gente vê um Brasil totalmente acometido por depressão, por ansiedade e por pessoas agressivas. A gente tem 85% da população que sofre de doenças emocionais. 85%.
tá? Então, o que a gente precisa entender é que muito disso tudo é construído lá na base familiar, lá nas nossas dores iniciais, ok? Então, vamos prosseguir aqui com a condição de que eu preciso entender que eu tenho que criar um ser humano dentro de uma realidade. Se meu filho nasceu em 2020, ele tem que ser criado com base no ano de 2020, tá? Não com base no que foi aprendido lá em 1979, tá? Porque eu desconstruo o chip que ele trouxe, entendem? Ele já vem pronto para esse momento, para essa era. Então eu tenho que criá-lo com base no que está acontecendo hoje. Mas como que eu crio meu filho com base no que está acontecendo hoje? Eu nunca tinha sido mãe, mas existia uma internet em que eu fazia várias pesquisas. Inclusive como as fases que eu tinha que fazer para que o meu filho conseguisse construir esse caminho de autonomia aí. Uma vez que esse caminho de autonomia não foi criado na minha criação. Eu que meti o pé na porta e fui embora, tá? Então, já sabe que não dá muito certo a hierarquia da geração anterior, tá? Então, com base nesse entendimento que eu preciso criar meu filho para o mundo, eu trago ele para uma escola que tem mais ou menos o mesmo pensamento. Aí agora a gente vai entender como o Brasil, né, como essa carga de superproteção funciona na prática, tá? Vamos imaginar um filhote de leão. Filhote de leão acabou de nascer. Tá? Vamos comparar com os nossos filhos. Acabou de nascer. O que a leoa faz? Ela vai dar de mamar e a partir do momento em que ele estiver pronto para caçar o alimento dele, ele vai. Então vamos falar de autonomia para o leão, para o leãozinho, que ele ainda sai bebê para caçar, né? Junto com o pai. Então, vamos trazer um paralelo agora para nossa criação. O que a gente deveria fazer? A gente deveria apoiar o nosso filho nos momentos que ele precisa com uma proteção segura, não como um impedimento dessa evolução dele. Como que a gente vê isso? Trazendo esse leão para cá, ele acabou de nascer, eu seguro ele, porque é meu. Vocês já viram que tem mãe que depois que tem um filho, ela nem liga mais pro pai da criança, né? É como se, bom, agora eu já tenho filho e já era, tchau, né? E não é assim, a gente depois fala disso. E aí eu prendo aquele leãozinho aqui e começo a dar uma mamar pra ele. Enquanto isso tá tudo bem, porque ele não tem outra autonomia, ele precisa de mim. Só que quando esse leãozinho começa a ter energia para ele fazer outras coisas, eu continuo prendendo ele aqui. Se ele já tem autonomia para ir lá na fruteira e pegar uma banana, a mamãe vai com ele, pega a banana, descasca e bota na boquinha do leão. O que vai acontecer? Esse leão ele vai crescendo aqui dentro da minha asa. Nossa, leão e asa. Ele vai crescendo aqui dentro dos meus braços. Só que a energia dele vital continua crescendo com ele. E o que eu estou fazendo aqui? Todo e qualquer tipo de necessidade que ele tenha, eu vou lá e supro. Eu vou lá e pego e dou a ele. Então, o que no início, de 0 aos 5 anos, a gente começa a fazer com os nossos filhos? A gente começa a fazer por eles o que eles já deveriam fazer por eles próprios. Já vou explicar melhor sobre isso aqui. Quando essa criança cresce, ela cresce com o pensamento de que tudo que eu quero, eu preciso ter em minhas mãos. E quando esta pessoa não alcança esse objetivo, de que forma ela vai demonstrar a insatisfação dela? Lembra daquela energia toda presa aqui? Ela vai jogar essa energia em cima do primeiro que disser não. E é daí, gente, é daí que nascem os narcisistas. É daí que nascem os agressores, as agressoras, as narcisistas, os agressores, os narcisistas. Isso não está relacionado a sexo, está relacionado à forma como nós fomos criados.
tá? Então a gente foi criado tendo tudo nas mãos, de 0 aos 5 anos, é onde se constrói o princípio da nossa personalidade, tá? Então o que a gente precisa entender? O papel dos pais na vida dos filhos é trazê-lo ao mundo, para que ele evolua, seja feliz e sirva a humanidade através dos seus talentos. O filho não é propriedade nossa. Não é. Então, independente se o pai serve, se a mãe serve, o único papel que nós pais temos na vida da criança é trazê-lo ao mundo para que ele evolua. E aí eu dou os cuidados necessários dos passos iniciais para ele, tá? Aí agora a gente vai relacionar com a cultura do Japão que eu adaptei, porque na época eu nunca tinha sido mãe, além de nunca ter sido mãe, eu nunca tinha pego uma criança recém-nascida no colo, eu tinha medo da cabeça do meu filho cair. Então eu era aquela mãe totalmente... É aquela grávida totalmente despreparada, né? Então eu fui estudar na internet. Teve até um caso engraçado que eu li num site de fraldas, que a criança fazia cocô 6 vezes na semana, quando era recém-nascido. E aí, quando meu filho começou a fazer cocô 6 vezes por dia, 7, eu fiquei desesperada, liguei pra médica, ela não. Quem te deu essa informação? Aí falei, eu vi no site da Fralda X, ela não. Se você quiser mandar um e-mail para lá dizendo que há um erro de escrita, você pode mandar, porque a criança não caga 6 vezes na semana, né? E aí eu até mandei o e-mail e eles corrigiram lá. Era 6 vezes por dia. Então, só para vocês entenderem que eu não tinha nenhum tipo de experiência em criação de filhos, nada, não tinha não. E, enfim, mas a gente construiu aí uma forma, né, de criar, porque o filho precisa ser criado pela mãe e pelo pai, né, gente? Ninguém mais. Então, vamos lá. No Japão, eles têm um processo muito bacana de construção de educação, né? Eles dividem em fases. Então, assim, de 0 aos 5 anos, tá? Lembra que eu falei, eu sempre falo aqui que a criança pode tudo? Eu sempre falo aqui, né? É com base nessa filosofia japonesa, porque de 0 aos 5 anos, a criança pode fazer tudo desde que haja uma supervisão de segurança. Eu lembro que o meu filho, como ele é caverna, ele sempre estava embaixo das mesas. Então eu colocava minha mão assim entre a mesa e a cabeça dele, e quando ele levantava, pá, batia lá na minha mão. Aí ele olhava e ria, e eu falava, se mamãe não tivesse aqui, ia machucar a cabeça do neném. E ele toda hora estava embaixo de uma mesa. Então, assim, esse olhar seguro, essa supervisão, ela precisa acontecer dos 0 aos 5 anos de idade. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas isso é lindo quando a gente está em casa, quando a gente não trabalha. Tá, aí a gente vai entrar nessa questão de supervisão aí. A independência e a autonomia já começa aí. O que a gente faz, tá? As mães que precisam trabalhar, qual é o melhor caminho? É colocar a criança na creche. Por quê? Meu Deus, Tati, mas eu vou colocar meu filho na creche com 1 ano. Eu coloquei meu filho na creche com 5 meses. Por quê? Pautada já nessa condição da autonomia. A creche tem profissionais capacitados para fazer com que o seu filho evolua na autonomia, tá? Claro, tem pessoas que não têm condições financeiras de colocar numa creche, mas hoje tem creche pública, né? Mas também eu sei que é lotado e não tem condições, às vezes não há condição nenhuma. E aí a única alternativa é deixar com os avós. Um grande ponto aí, os avós não estão preparados para essa conversa. O que os avós fazem? Eles querem criar o neto de acordo com aquela criação lá de trás. Ou melhor, com aquela criação que eles deram pra gente. E lembra que eu falei que nós temos que criar o nosso filho com o chip do momento atual. E aí, o que acontece nessa condição aí dos avós criarem os nossos filhos?
eles passam a ter duas referências. Eu sei que tem situações que são complicadas e que não dá para fazer diferente. Eu tô dizendo qual é a melhor prática aqui, tá? Então, se eu tenho uma forma de criar, minha mãe tem outra. E aí a gente entra num processo de dor, de briga. Eu lembro que eu falava assim para minha mãe, não me desautoriza. Quem manda nele sou eu. Olha que discussão feia. Mas eu falava isso, não me desautoriza, quem manda nele sou eu. Hoje não mais, que meu filho tem 14 anos, mas teve um tempo lá que ele vinha, mamãe, posso fazer isso? Com 5, 6 anos. Tinha que pedir pra mim. E foi muito difícil para ela entender isso, porque ela acreditava que a autonomia era totalmente dela, e não era, o filho era meu, né? Então os avós, eles não são os pais das nossas crianças, tá, gente? Então, o chip precisa ser novo, a gente precisa se atualizar para a gente dar uma vida melhor para os nossos filhos, ok? Então, voltando aqui naquela condição de, primeira coisa, eu preciso respeitar o meu filho, tem o que é caverna, tem o que é palco, né? Então, tem mãe que fala assim, não entendo essa garota, só fica enfiada embaixo da cama. Gente, ela tá falando de um recurso da filha dela. Ou então, essa garota só quer ficar aparecendo, tagarela, vive falando. Gente, é um recurso. É um recurso. Então, se a gente não entender isso, a gente cria uma dor emocional ali, tá? Agora vamos relacionar a técnica do Japão, né? Então, de 0 aos 5 anos, o que eles fazem? Eles entendem que a criança pode fazer tudo, desde que haja uma supervisão que acompanhe, para que não... Criança de 0 aos 5 anos não tem um raciocínio formado, então é provável que vá passar por riscos, não é isso? Então a gente tem que entender que tem que ter uma criação supervisionada. Só que, olha o que acontece com a gente. Quando a gente vê o nosso filho, a gente, na maioria das vezes, não tá com a atenção totalmente voltada para os nossos filhos, né? E aí o que a gente faz? Quando a gente vê, eles já fizeram a caca. Aí a gente vem explodindo de algo que eles não sabem de fato o que é. Eles estão testando. Então vamos dizer que de 0 aos 5 anos eles são anjos, tá? Se tem filho de vocês hiperativos, se tem filho de vocês que botam o terror, é porque é assim que vocês falam com eles. Se vocês explodem, é assim que eles vão fazer para se defender. Então, eles acham que a vida é essa. Então, quando fala assim, o meu filho é uma pimenta, o meu filho não sossega, por que será? Por que eu só atendo crianças a partir de 12 anos? Porque é um processo muito grande para o pai entender que é ele quem cria aquele movimento emocional, aquele movimento agressivo na vida da criança. Falar gritando faz com que a criança saia do momento flow dela. O que é o momento flow? É quando a criança ela é muito focada no momento presente. Se ela tá brincando aqui, ela não tá pensando mais em nada. Então, se a gente der um grito, a gente vai estremecer todo o emocional dessa criança. E vai somando a quantidade de grito que você dá. Vai somando a quantidade de vezes que ele sai do momento de concentração dele. Vai criar uma criança doente. E aí vai começar a tomar aqueles medicamentos no início da vida. Que são medicamentos que viciam, né? Vocês sabem quais são os medicamentos aí. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se educar para educar alguém. E quem me conhece sabe, eu sou extremamente explosiva, né? Mas eu tive aí essa condição do Japão como uma base, porque o meu filho não pode viver essas explosões. Não vou dizer pra você que eu nunca explodi com ele, não é isso, tá? Mas o que acontece a gente precisa centrar que a gente está criando um ser humano novo. Eu estou criando um ser humano para uma nova era. Então a responsabilidade que eu tenho é dizer para ele, aqui você está seguro. Por que o que acontece com o grito? O que acontece com os pais brigando e a criança ouvindo? Ah, ele tem 2 anos, não entende não. Gente, a criança entende desde que está na barriga. Nós somos sensoriais.
não vou nem dizer de entender, mas eu vou dizer de sentir, tá? Então, assim, a pressão sobre a criança, ela é exercida, mas é exercida de forma suave para eles entenderem que tá tudo bem, mas eles só vão fazer o que a gente está olhando, né? Então, assim, esse princípio aí é de que as crianças são anjos, é que tudo é permitido para elas que são menores de 5 anos, desde que a gente olhe e caminhe junto com essa criança. Não é questão de mimar, e sim criar nele a noção de que eu sou amado. Porque quando você grita com alguém, quando você grita, primeira coisa, estão me reprimindo. E aí a criança pode entender como uma rejeição, pode entender como um ataque, tá? Então, gente, isso mexe no sistema nervoso central da criança, é muito sério. E aí imagina essa criança adulta. Qualquer barulho, ela vai se assustar, ela vai dar um ataque, né? Por quê? Porque ela foi criada desta forma. Então, assim, de novo, não é mimar, é fazer com que o nosso filho entenda, você é amado, tá? Então, nessa questão aí de que meu filho adorava ficar embaixo da mesa, era um momento dele. Mas ele ia caminhando, eu ia lá, botava a mão entre a cabecinha dele e a mesa, e ele batia na minha mão, né? Como eu falei pra vocês. E eu dizia, olha, se mamãe não tivesse aqui, ia bater. E aí, uma vez, quando eu não estava vendo, ele foi lá e bateu com a cabeça. Aí veio chorando. Aí, o que houve? Mesa. Eu falei, nossa, você machucou a mesa? Mamãe não falou que ia machucar a mesa? Machucou a mesa e a cabecinha. Então, assim, a gente já começa a criar uma responsabilidade na criança que ele não só vai machucar a cabeça dele, mas ele vai causar um dano em alguma outra coisa, tá? Ele vai causar um dano em uma outra coisa. É aí que a gente começa com essa questão da responsabilidade, tá? Na cultura japonesa também tem a condição de as mães criam, os filhos cuidam dos filhos e os pais trabalham. Sabemos que no Brasil essa condição, ela não, às vezes não tem como ser aplicada. Então, vamos procurar uma forma técnica, né? Algum profissional para cuidar do nosso filho enquanto a gente trabalha. Mas, se a gente não tiver condições, e se for os nossos pais para tomar conta do nosso filho, que eles entendam que a autonomia sobre essa criança é nossa. Eles não podem assumir esse controle. Só que por falta de conhecimento, que a gente não foi criado para ser mãe e pai, a gente foi criado para ser filho, né? Sem esse conhecimento, sem esse cuidado, a gente acaba causando um acidente de referência. O que é acidente de referência? Eu tenho a voz do meu pai, eu tenho a voz da minha mãe, eu tenho a voz do meu avô, eu tenho a voz da minha avó. Então eu começo a jogar com essas pessoas. A criança começa a jogar com essas pessoas para ele conseguir o que ele deseja. Se ele sabe que eu sou pelo correto, ele vai me pedir uma coisa errada? Não, ele vai pedir pro avô que deixa. Vocês podem perceber. A criança joga desde 6 meses de idade, tá, gente? Então, a gente parar para analisar, né? Existe estudos que comprovam, gente, que uma atitude positiva está totalmente relacionada ao comportamento futuro dessas crianças. Só que tem que ser uma voz só. Tem que ser uma voz de comando só. Se o pai e a mãe estão ali numa mesma casa, a criança pediu alguma coisa para o pai e o pai disse não, e ele vai pedir para a mãe tem que perguntar, você não já pediu para o seu pai? Deixa eu ir lá ver com o seu pai o que ele disse. Tem que ser uma voz só. Então, pai e mãe tem que se unir para que a criança entenda. Não dá para jogar aqui. Por mais que vocês estejam brigados, pai e mãe tem que se unir para dar uma ordem só. Aí sabe o que acontece na nossa família brasileira? Eu tô com raiva do meu marido, eu falo, vai, pode fazer. Teu pai não sabe de nada, não. E aí essa criança vai deixar para pedir quando os pais brigarem. E aí ele vai fazer a confusão acontecer dentro da nossa casa.
é muito mais sério do que a gente imagina, tá? É um ser humano. Ser humano réptil, nessa condição, nessa idade, só tem instinto. E o emocional. Então, vai se fazer de tudo para construir um cenário em que ele possa se assegurar disso, ok? Então, tem que ser uma voz só, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, até os 5 anos, né, ele é visto como um anjo, que ele pode fazer tudo, mas na criação de autonomia. E como que cria autonomia? A criança que está lá no momento do desfraude, digamos assim, ele já anda, né? Então, ele pode muito bem pegar a fraldinha suja que a mamãe trocou e ir lá jogar na lixeira. Porque o que isso constrói? Constrói responsabilidade. A criança com 5 anos, ela já pode lavar o pratinho dela de plástico e o talher dela que não vai ferir. Ela já pode, bota um banco, fica do lado com a criança, avaliando isso. Ah, mas eu trabalho, chego cansada. Ok, faz no final de semana. Ele precisa construir essa relação de autonomia e responsabilidade na vida, tá? Mas existe um grande problema nos sexos opostos. A mãe com o filho homem, ela quer proteger tanto esse cara, tanto que ela não deixa ele fazer absolutamente nada. Ela faz tudo pelo filhinho. E aí, cresce aquele leãozinho preso, né? E como o pai faz tudo pela filhinha, cresce a leoa lá, né? Para pular no pescoço das outras pessoas. Então, o que a gente precisa entender? Dos 0 aos 5 anos é onde crescem as dores dos nossos filhos. E os nossos também. Já era, né? Agora só terapia para tratar o nosso. Mas 0 aos 5 anos é onde nascem as dores dos nossos filhos, tá? Então, o que a gente precisa dar para eles? Amor, apoio, direcionamento, carinho, tá? É isso que a gente precisa fazer. Se a gente chega na sala, o nosso filho tá com o dedo na tomada, o que acontece? A gente, meu Deus, vai tomar choque. Gente, cadê a mãe que não tava vendo o dedo dessa criança na tomada? Então, peguem a responsabilidade, ou pai, peguem essa responsabilidade para vocês, vão lá e digam, isso é muito perigoso. O neném pode morrer se ficar com o dedo ali preso. Ai, Tati, mas é botar terror no nosso filho. Gente, uma criança de 5 anos, se botar o dedo numa energia, pode ser que morra assim, com choque. Eu vou mentir pra ele? Não vou. Aí a gente tem mania de acreditar que a criança não entende nada. De novo, a criança entende tudo. Tudo. Então, de 0 aos 5 anos, além da gente ter um tratamento com o nosso filho, tá? E aí tem gente que fala, eu gosto de tratar meu filho com mimimi, com carinho. Não tem problema, tá? Desde que você tenha voz firme quando ele precisar. Mas eu vou brigar com meu filho com 1 ano de idade? Você vai falar firme, eu não tô falando brigar. Eu vou dizer, toda vez que você coloca o dedo ali, pode ser que aconteça um acidente. Lembra da mesa? João Pedro, vai machucar a cabeça. Vai machucar a cabeça. E aí ele foi lá sozinho e machucou a cabeça? Mas eu não posso dizer só da cabeça dele. Eu tenho que dizer que ele causou um dano na mesa também. Além de você bater com a cabeça, ainda machucou a mesa. Ele tem que ter responsabilidade no todo. E de 0 aos 5 anos que a gente ensina isso, tá? Então, na primeira fase dessa criança, ela é rodeada de muito amor e apoio. Então, o apoio não é grosseria, não é esse tipo de tratamento que a gente está acostumado por aí, tá? E aí, na segunda fase, essa criança, ela não deixa de ter amor, tá? Mas é que ela começa a aprender ativamente a viver sobre as regras da sociedade. Por quê? É onde a criança começa a ter o seu lugar, tá? Mas ao mesmo tempo ela tá com um grande apego à mãe, né? Que foi formado nos primeiros anos de vida e tá tudo bem, tá? Então ele vai tentar, olha o que a gente construiu dos 0 aos 5 anos.
a gente construiu uma afetividade tão grande na família que ele vai tentar não decepcionar a gente. Por quê? Porque a gente se posicionou de uma forma emocional afetiva. O que é isso? Poxa, você além de machucar sua cabeça, você machucou a mesa. Caramba, mamãe ficou triste. Então, quando chega numa fase de maturidade, né, que é depois dos 5 anos, ele faz de tudo para não nos decepcionar, tá? Então, as escolas japonesas lá, eles não valorizam só a educação, né? Não existe concorrência entre crianças no Japão, não existe. Cada um é igual, cada um tem o seu formato. Aliás, todos são iguais, mas cada um tem o seu formato. Todos têm habilidades que não são iguais das outras, mas são tratados de forma igualitária. Como assim? Eu tenho essa inteligência, o meu colega não tem, mas ele tem essa. Eles são programados para elogiar o colega. Nas nossas escolas, muitas das vezes eu vejo acontecer que é o bullying, né? Que é a live que tá sem som lá. Mas, além disso, muitos ativam a capacidade de denigrir a imagem de uma criança. E alguns até profissionais da educação. Isso é triste pra gente, né? Então, essa segunda etapa... o que acontece nessa segunda etapa? Entra um processo muito rígido, que é a competitividade nessa segunda etapa. E o que a gente tem que fazer para os nossos filhos entenderem que o mais importante é fazer amigos do que ganhar ou perder o jogo. O mais importante em tudo, às vezes eu falo, o mais importante é competir. Não, o mais importante é brincar. O mais importante é ganhar amigos. O mais importante é rir dos micos que eles entre si pagam, né? Então, assim, o importante é competir. A gente está criando o quê? A gente está criando competição. Aí, quando eu falo o importante é competir, automaticamente a minha emoção gera. Se eu ganhei, eu sou ganhadora. Se eu perdi, eu sou perdedora. Porque não é. O importante não é competir. O importante é brincar na fase que eles estão. Né? Então, o que a gente precisa entender? Uma vez meu filho chegou em casa arrasado, né? Porque ele perdeu um pênalti da final de um campeonato na escola. Você acha que meu coração não partiu? Partiu, porque assim, tem muita gente envolvida com isso. Mas eu falei, é assim mesmo. Os melhores jogadores perdem, e os piores jogadores perdem também. Então não é melhor a gente deixar de lado esse negócio de melhor e pior? Foi só um momento. Você poderia ter ganhado, você poderia ter acertado, você poderia ter errado. Então não tem melhor ou pior, né? Teria o melhor se todos os melhores acertassem e os piores sempre errassem. Então isso não existe. Eu sei que para ele gerou uma dor, eu sei que está envolvido com torcida, está envolvido com muita coisa, mas eu, como mãe, eu preciso dizer para ele que isso acontece na vida de qualquer pessoa. Que o importante foi o campeonato acontecer. O importante foi a vivência, aquele momento maravilhoso que a gente teve, que aquilo não se esquece, né? Não é maravilhoso a gente participar de jogos, tal, aquilo não se esquece. Então, existe essa fase da competição que a gente tem que travar nos nossos filhos. Aí vocês vão dizer assim, mas pô, Tati, é uma sociedade inteira competindo. É uma sociedade inteira competindo, mas se o nosso filho tiver um entendimento de que é melhor ter amizade, ele não vai ficar chateado. Aliás, vai ficar chateado porque o jogo é assim, mas ele não vai ficar traumatizado com essa condição aí, né? E na terceira etapa, a criança já é considerada, eu vou falar melhor disso, um membro da sociedade. Ou seja, ele tem as responsabilidades e as autonomias. E sabe que horas que acontece isso? Com 15 anos de idade, lá no Japão. Né? Aqui eu precisei adaptar, eu precisei fazer isso antes pro meu filho, porque ele começou a fazer um curso com 13 anos, não deu lá em Campo Grande, eu moro em Bangu, então eu tive que adaptar para nossa realidade. Eu não pude deixar chegar aos 15 anos, né? Mas é o que eu tô falando para vocês, cada um vai adaptar a condição que tem. E qual é o grande valor que essas crianças precisam ter? A família.
tá? E quando eu falo de família, eu não tô falando que pais que moram juntos são família. Não! Os pais que moram separados também são família. O laço que a criança tem é criança mais pai e criança mais mãe. Se esses pais são juntos, o pai e a mãe vai ter um laço aqui em cima. Se esses pais são separados, não terão um laço. Mas a criança vai ter um laço com esta parte e com esta parte. E tá tudo bem. Não precisa morar junto para ter uma família feliz. Não, os pais precisam se respeitar e falar a mesma língua, a mesma voz, lembra? Independente se os pais moram juntos ou separados, a ordem tem que ser uma. Senão a criança cresce sem referência, tá, gente? Então, é muito importante que a criança tenha contato com os pais, é muito importante. Eu vejo aí, não pagou a pensão, não vai ver o filho. Não façam isso, gente. Não pagou a pensão é um problema de responsabilidade do cara que a gente escolheu. Mas os nossos filhos não podem sofrer esse tipo de dor. Porque eles já sofrem outras dores, a dor da vida. Tá? Então, acesso ao pai e acesso à mãe, eles precisam ter, isso é o direito deles. Aos avós, né, às gerações, que eles precisam do carinho e atenção das pessoas. Tá? Então, o apoio e o cuidado precisa ser mútuo aí, né? E outro ponto muito importante da cultura japonesa, que acho que é um dos pontos mais importantes que eu valorizei, né? É o exemplo pessoal, tá? Nós, os pais, precisamos dar exemplo para os nossos filhos. Mas não é ensinar como eles devem fazer. Não, porque eles vão, no fundo, eles vão escolher o que eles bem entenderem. Lê do engano a gente acreditar que a gente pode forçar eles fazerem alguma coisa. A gente até força, mas a gente cria uma frustração nessa criança. Que eles têm direito de escolherem o que eles vão fazer da vida, tá? Então, assim, o que a gente entende de exemplo pessoal? Tudo que a gente faz para o nosso bem, o nosso filho copia. E o que a gente faz para o nosso mal, o inconsciente ele também copia. Tá, gente? Então, o que a gente precisa entender aqui? A gente precisa entender que o exemplo pessoal é um dos pontos mais importantes na criação de um filho, tá? Eu acho assim, eu acho tão interessante quando eu entro no quarto e falo pro João Pedro, tô fazendo o quê? Ele, tô vendo a live da escola. E fora da hora da aula, fora da aula do curso, eu acho tão interessante isso, mas por quê? Porque ele me vê estudando. O João cresceu com uma mãe que trabalhava muito. Aliás, eu continuo trabalhando muito, mas eu trabalhava, eu viajava e ele me via sempre estudando, ele me via sempre trabalhando, ele me via preocupada com a sociedade, ele me via doando. Então, assim, automaticamente ele pegou isso. Mas ele deve ter pego alguns exemplos ruins que quando eu vejo, eu oriento, né? Ele tem a responsabilidade de toda a matéria dele. Eu nem sei qual é a aula que tá tendo, que não tá tendo, porque isso foi construído lá atrás. Uma vez ele estava com muito sono e ele falou, eu vou dormir, mas eu tenho trabalho. Aí eu falei, acorda mais cedo. Ele acordava, né, porque é da pandemia, 5h30 da manhã. Ele acordou 4h30 da manhã para fazer o trabalho, a escolha. Meu coração partiu? Eu estava dormindo, nem vi. Então, assim, não vejam isso como dor, gente. É uma responsabilidade que precisa ser criada nos nossos filhos, tá? Então, assim, a gente precisa ter uma criação sugestiva, a gente sugere para ele o que seria melhor, tá? Mas exigir é algo que cria um problema, cria uma reatividade. E a gente acaba perdendo a amizade do nosso filho, ele acaba mentindo pra gente. Então sugiram para os filhos de vocês o que precisa ser feito. Mas, e a gente também precisa dar o exemplo, né, daquilo ali. Mas se eles escolherem outro caminho, apoiem. Apoiem. Um outro ponto também, gente, é o apelo aos sentimentos. Por que a gente precisa apelar aos sentimentos? Porque para a gente ensinar uma criança a viver nessa sociedade aqui, Brasil, né,
É preciso a gente mostrar para eles o que significa respeito, o que significa o outro na relação, tá? Não é só ele, lembrem da mesa, não é só ele. Eu vou dar outro exemplo do carrinho também. Não é só ele, é o todo, é o ambiente, o que um ato dele impacta no ambiente, né? Então, o que a gente precisa respeitar? A sensibilidade dos nossos filhos, tá? A gente não pode pressioná-los e muito menos fazê-los passar vergonha, como a gente vê um monte de situações aqui acontecendo, né? A gente apela mesmo para as emoções, para que eles sintam, para que eles percebam que aquele ato que ele está cometendo está impactando no todo, né? Por exemplo, a criança quebra um carrinho. Aí a gente pode falar, olha, o carrinho ficou muito machucado, ele está até com vontade de chorar. Isso para uma criança pequenininha, né? Mas como é que a gente falaria aqui no Brasil? Para! Isso não se faz, para de quebrar o carrinho, isso foi caro! Aí relaciona com a vida financeira, que a criança não tem nada a ver com isso. Sabe o que a gente constrói na criança? Ela começa a acreditar que ela é responsável pelos gastos da família, tá, gente? Então, a gente precisa dar um enfoque na tranquilidade, na paciência e numa atitude amorosa com os nossos filhos. Eles não têm absolutamente nada a ver com o pai que a gente escolheu, com a mãe que a gente escolheu, se for ruim, se for responsável, irresponsável, não. Qual é o nosso único papel na vida dos nossos filhos? É trazê-los ao mundo para que eles evoluam e sejam felizes e ofereçam seu talento para a humanidade, para a sociedade. É só isso. E a gente também nasceu com essas 3 missões. Só que, ok, nossas gerações não tinham esse conhecimento, mas agora a gente está tendo, né? Eu agradeço diariamente por ter essa oportunidade. Eu fico pensando, gente, imagina uma quarentena, a gente sem acesso à internet, a gente sem poder aprender, sem poder passar conhecimento, né? Como as pandemias anteriores, as pessoas não tinham acesso a isso. Então, o que a gente precisa entender? Para a gente criar um filho com autonomia, com responsabilidade, com respeito e sensibilidade aos seus sentimentos e às suas sensações, a gente primeiro precisa entender, tá? Primeiro a gente precisa entender como e de que forma eu estou tratando meu filho, porque ele vai ser o meu reflexo, tá? Ele vai ser o meu reflexo. Tem uma pergunta aqui, como eu posso amenizar quando o pai faz tudo errado nesse contexto? O interessante é que o pai busque conhecimento, porque ele está causando um acidente emocional na vida da criança. E não só o pai, mas a mãe também junto, construam essa busca, porque precisa estudar, tá, gente? Precisa estudar como criar uma criança. Precisa, não tem jeito. Não dá para fazer diferente. Porque ninguém ensinou a gente a ser pai nem mãe. Ensinaram a gente a ser filho. E aquele filho rebelde que bate pé na hora que quer as coisas, aí o nosso filho tá fazendo igual. Não é justo. Não é justo com ele, não é justo com a nossa geração, não é justo com a gente. São seres humanos que têm as mesmas sensibilidades que a gente. Então, primeira coisa aí, e mais importante de todas, respeitem a forma dos seus filhos. Se eles são palco, aprovem. Se eles são caverna, aprovem. Vocês estão ali para auxiliar na evolução, no processo evolutivo. E vai ter um dia que eles não vão mais precisar de vocês. O meu filho tem 14 anos e hoje ele não precisa mais de mim. Quando eu falo que ele não precisa mais de mim, dentro do que ele construiu aí até os 14 anos de idade. Ele não precisa. Se eu morrer, ele não passa fome. Então a gente fala que é tornar os pais desnecessários. Está relacionado a dar a autonomia que a criança precisa para ela ser segura na vida. Essa coisa de criar o leãozinho preso, a gente só cria agressores e narcisistas. A gente só cria
crianças com um objetivo egoísta. E a gente precisa de uma sociedade que olhe o todo, de uma sociedade que consiga alcançar a solidariedade. Se um amigo caiu, eu tenho que voltar lá e levantar ele. Eu não tenho que sair correndo e dizer eu ganhei. Né? Tem a cultura africana aí, que se vocês quiserem ler sobre o Ubuntu, é muito maravilhoso, né? Então, não sei nem se eu falei certo, acho que é isso, Ubuntu, né? Tem gente aí, a Érica tá aí, né, para me ajudar essa expressão, mas é a mesma filosofia, né? É relacionada a o que vale a pena na vida é o que a gente constrói em relações, tá? Então, entendam, não só com os nossos filhos, mas com os nossos cônjuges, com as pessoas que a gente Ubuntu, obrigada, Elisângela, isso aí. Com as pessoas que a gente se relaciona, o que a gente precisa entender que o mais maravilhoso de uma relação é a amizade que a gente consegue construir. Mas a gente vê um monte de gente competindo o tempo inteiro, tá? Então, gente, isso é muito importante, a gente aprender a assumir a responsabilidade de criar um filho. Se eu não aprendi, minha mãe não me ensinou, eu vou buscar conhecimento na internet, tá? Então, a gente precisa entender que quando o filho... aqui tem uma pergunta. Minha filha aos 13, 14 anos também não precisava mais de mim. Meu filho aos 21 ainda precisa. Mesmo criação, pessoas diferentes. Não foi a mesma criação. Não foi. Porque senão ele seria independente como ela. Como ele é do sexo oposto, pode ter havido uma superproteção. Ou ela pode ter tido superproteção também, só que ela decidiu sair e ele decidiu ficar. Tá? Mas não foi a mesma criação não, até porque eles têm idades diferentes, os chips foram diferentes, tá? Não existe mesma criação, gente, os chips são diferentes, tá? Então, se for uma criação repetida, vai dar ruim em algum momento aí, tá? Então, o que a gente precisa entender eu preciso me construir mãe, eu preciso me construir pai. Como? Através de um conhecimento técnico, porque a gente não aprendeu. A gente não aprendeu de fato. Tá, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado aí da live. É um assunto que tem outros e outros pontos que a gente pode abordar, mas eu trouxe o assunto bem compacto para a gente entender que a gente precisa criar o nosso filho com autonomia para que ele evolua, para que ele seja feliz e ele consiga trazer um legado para a sociedade, tá? Então não tenham vergonha de se construírem como mães, nem como pais, não tenham vergonha, vai buscar na internet, busca a cultura japonesa, busca as técnicas que vocês quiserem, né? Para que vocês consigam entender que os nossos filhos não são nossos. Tá? Eles vão nos amar cada vez mais que a gente deixá-los livres, mas livres num posicionamento de liberdade assistida. Tá certo, gente? Quem quiser aí perguntar, tá aberto para 3 minutos de pergunta. Obrigada, Roberta. Obrigada por todo mundo que tá agradecendo a live aí. Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no meu canal, Terapeuta Tatiane Lima, lá no YouTube, né? Porque a gente precisa que o mundo tenha acesso a essas informações, né, gente? Porque o autoconhecimento traz uma visão muito clara, muito simples do que é viver, né? Então, que bom, Josiane, obrigada, tá? Em algum momento da minha terapia, você pode incluir o meu filho de 7 anos? Eu não atendo, de novo, né? Eu só atendo crianças a partir de 12 anos, tá? Mas eu posso falar com você na sua terapia sobre isso, tá? Porque justamente os pais não conseguem admitir que o erro tá neles, tá? Então assim, a segurança que a gente passa, a gente vai criando, Dani. A gente vai criando, tá? Então vamos, Josi, vamos marcar o agendamento aí, mas entendendo que a Tati não dá mole nessa questão da condição de criar o filho, né? A responsabilidade é totalmente do pai e da mãe e não tem
100% de carrasco pro pai, nem 0% pra mãe. Não tem isso. Os dois são corresponsáveis, tá? Eu tenho 27 segundos para dar tchau, tá? Um grande beijo. A Dileia criou 2 e me sinto feliz. Isso aí. Um grande abraço, gente. Até a próxima quinta-feira. Um grande beijo. Fui. Vamos agendar sim. Me chama aí no privado, tá? Até mais, gente. Um grande abraço. Olha lá no YouTube, hein? Vamos curtir. Um beijo.